Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Louvado seja Deus por esse momento de oração, de podermos orar ao Senhor e glorificar o seu nome. Quero já estar lembrando aos irmãos, bom dia a todos, e que nós temos hoje às 20 horas o clamor de oração com o Bispo Edson, pastora Simone, e glorificando a Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia que tem nos alcançado. Quero estar lembrando na quarta-feira, Mulheres na Rocha, lembrar os irmãos de sexta-feira, culto de cura e libertação, tudo presencial, no domingo às 9 horas e às 19 horas, culto, né? Devemos estar culto de celebração a Deus na igreja, né? Eu convoco você a estar no domingo na igreja, para que a bênção de Deus repouse sobre nossas casas, amém? Deus abençoe a todos. Quero dar paz aí para Petrópolis, do Rio de Janeiro, apresentado pelo Bispo Dário, pastora Vera, pastor Fábio, pastor Bruno e todos os irmãos, evangelista Yuri, tantos aí, eu não lembro o nome da moça, esqueci, mas das missionárias, Deus abençoe, louvado seja Deus pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia que tem nos alcançado, que tem nos abençoado. Você que tem participado desse trabalho, esteja aí compartilhando. A paz do Senhor Jesus vai entrando aí, alguns já estão participando. Deus abençoe, vai começar a aparecer aí a irmã missionária Alcione Assunção. Deus abençoe os irmãos, louvado seja aí representando a Vila Airosa, a Rua dos Colibris, pastor Edson, pastora Dulce, né? Deus abençoe a todos, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor que tem abençoado o seu povo na Vila Airosa. Assim também a Vila Zilda, com o nosso pastor Jaidil, e a todos os irmãos lá que nos ajudam. Eu quero estar agradecendo aí a todos também da sede, todos os irmãos. Paz do Senhor, Adriana Flávia, eu acho que é a Adriana que entrou, o sinal está começando a aparecer. Deus abençoe os que vão entrando, participando e compartilhando para a glória de Deus. Amém, amados? Caindo um pouco fanhoso, peguei uma gripe muito forte esses dias, né? Fiquei preocupado se era Covid ou alguma coisa, mas o Senhor tem dado graça, tem dado força, e a gente tem se recuperado, né? Um pouco de alergia também, esse frio, tudo acontece ao mesmo tempo, mas é tudo para a glória de Deus. De fé em fé, vencendo, vê Jesus. A paz do Senhor, Bispa Lenice, glórias a Deus. A bispa aí está presente, em nome de Jesus Cristo. Que bênção, né? O povo entrando, o povo participando. A gente correu um pouco. No Salmo 24, eu quero estar lendo com você a vinda do Rei da Glória. Veja bem, esse salmo é salmo de Davi, né? E escrito por Davi. Eu não sei aí se é 700, 600 anos antes de Cristo, mas por aí, se eu me lembro, fala a memória, e ele já fala da vinda do Rei da Glória, né? E o Rei, essa vinda, né? Então vamos ler para a gente, glórias a Deus, glorificar o Senhor. Não se esqueça de poder, sabemos que está frio, de podermos estar na presença do Senhor. Capítulo 24 do Salmo da vinda do Rei da Glória. Diz assim: ao Senhor pertence a terra e a tudo que nela se contém. O mundo e os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação.
Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portos, termos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Aqui Davi é algo profundo esse salmo de Davi. Ele tem dois pontos principais de pano de fundo do que Davi queria dizer. Primeiro, exaltar ao Senhor como Rei da Glória, forte nas batalhas, né? Ele que guerreia as nossas guerras, ainda que a gente tenha dificuldades, né? A gente vê a luta que Davi teve, né? E Deus foi com ele em todas as lutas. Deus tem sido conosco, vai ser com você, vai ser com todos nós no meio da peleja, né? E glorificando o nome do Senhor. Então ele o exalta, dizendo que ele é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. As batalhas são vencidas, né? E eu pude experimentar isso, esse ponto de Deus, o guerreiro da batalha, né? O que está à frente. Quer dizer, se Deus está à nossa frente, todas as tempestades serão anuladas. Jesus está no barco com os discípulos, né? E o barco não conseguia ir e chegar até a outra banda, do lado de lá do lago de Genezaré, que também é chamado Lago da Galileia, Mar da Galileia, e ele estava no barco lá descansando, mas o barco não ia, tempestade veio com toda a força, e as águas ficaram revoltas, e Jesus, sendo despertado pelos discípulos, né, dizendo: Senhor, não te importa que nós pereçamos, porque o barco já estava à deriva, e poderia virar, né, e eles morrerem afogados. E Jesus nos chama de homem de pequena fé, ele diz: homens de pequena fé. Mas Jesus faz algo que vai espantar, que vai, sabe, ainda que eles andaram, a paz do Senhor, irmão José Frutuoso, Deus abençoe a todos, ao Senhor e sua família, e o seu patrão e todos. E Jesus, eles no mar, paz do Senhor, Adriana vai pondo aí as orações, vai nos ajudando, o seu agradecimento, né? Ela vai também compartilhando com a igreja, para você abençoar a igreja, né? Você que sentir no seu coração, e as curas e a libertação, mas testifique aquilo que o Senhor tenha feito, né? Às vezes a pessoa fala para mim: eu tive uma vitória, mas pode testificar aí para a gente. Eu não lembro aqui assim, né? A Irma eu não lembro, mas se você escrever: eu tive uma vitória, um escape financeiro, as orações da igreja. Nós temos a oração todas as manhãs, de 8 às 9, com a missionária Simone, missionária Valda, diaconisa Iara, tantos dedicando, né? E a Adriana também, todos que dedicam, né? Que têm ido pela manhã na oração, as mulheres de oração, homens também, como o pastor Josué, tantos, né? A gente não tem assim tempo de falar em nome de todos, mas a gente agradece a Deus por esses que estão do esforço da lâmpada de Israel, os que também frequentam o culto, né, presencial, para buscar Deus, para Deus nos dar a resposta. É coisa muito linda, né? Então, o barco estava à deriva, mas pronto para naufragar. E Jesus se levanta e vai fazer algo que eles ainda não entendiam, ainda que eles viram milagres, ainda que eles viram tantos sinais, mas eles não entendiam porque eles não tinham talvez experimentado, né, que aquele que é criador tem autoridade sobre tudo que ele criou. E quem formou as nuvens, as chuvas, quem formou todas as coisas foi Jesus, foi Deus, Jesus Cristo. E por isso ele
O vento está sob o comando dele, a chuva, a tempestade, o mar, tudo está no comando dele. Então ele estabeleceu todas as coisas que foram criadas. E nisso Jesus vai se levantar no barco e vai chamar eles de pouca fé, porque assim eles estavam com ele estava com ele junto. Vê para mim o cachorro, vê. Isso. E ele estava com eles no barco e eles não creram de que ele presente, tudo estava no controle. Essa é a mensagem do pão diário de hoje, da oração que nós vamos fazer, da oração que nós vamos declarar sobre esta palavra. Jesus estava no barco. Então o salmo que Davi faz é dizendo que ele é o rei da glória e que ele estabeleceu todas as coisas, né? Todas as coisas estão debaixo das ordens dele, porque ele é o Criador. Ele só venceu a morte. Não é que Deus não tinha autoridade sobre tudo. Ele criou tudo. O homem perdeu aquilo que Deus lhe deu. Né? Deus lhe deu. É como a gente tem algo que a gente perde. Então você perde. Aí você tem um dinheiro, você perde. Então você não tem mais aquele dinheiro. O homem tinha tudo no seu comando, tudo sobre a sua autoridade. E o homem jogou fora. Então a questão não era Deus em conquistar, era Deus em nos ajudar a retornar à origem e a posse daquilo que nós perdemos, que o inimigo, como posseiro, tomou conta. Então, se a pessoa tem uma terra e ela não tem documento, ela é posseiro. Ela é apenas um posseiro da terra, tomou a terra, um invasor. E o inimigo foi um invasor, tomando tudo. Então, Deus não tinha que resolver nada com o diabo em questão dele, porque a autoridade está em Deus. É isso que eu entendo. Mas Jesus Cristo veio vencer por nós. Então, este Rei da Glória, que tem toda a autoridade, que tudo foi estabelecido por ele que é poderoso nas batalhas, como Davi aqui relata. Davi tinha um entendimento de Deus maravilhoso, né? De Deus salvador, não de Deus condenador, de Deus restaurador, não de Deus destruidor. Davi tem essa afinidade, como Abraão tinha, como Noé tinha, como Enoque tinha, a Deus, como Elias tinha a Deus. Então isso é maravilhoso, né? Como os profetas, né? Naum, Abacuque, Joel, Amós, tantos deles, que Malaquias, tantos que falam do carinho de Deus, ainda que Deus usou as suas bocas para corrigir, mas eles tinham afinidade também do amor de Deus, e eles também trazem a palavra de restauração, a palavra de cura, palavra de libertação. E a gente entende aqui que Davi o exalta, né? O chama de o Todo-Poderoso nas batalhas. Quer dizer, mas olhando para a situação dos discípulos no Mar da Galileia, Jesus lhes dá uma grande lição e traz para a igreja essa lição. Essa palavra é viva e eficaz para os tempos. Aqui no Salmo 24, aí provavelmente 600, 700 anos antes de Cristo. Mas agora a gente, nos dias de hoje, vendo os discípulos estar com ele no barco, né? Dentro do barco, Jesus estava junto. Então, a lição que eu aprendo, se Jesus está junto, nós temos que descansar nele, nós temos que estar pronto para a batalha, mas nós temos que confiar nele. Por mais que seja difícil a luta, não é fácil, mas esta é a palavra que Deus tem dado à sua igreja. Deus sempre fortaleceu o seu povo, né? Para ter fé, para obedecer, para fazer segundo a palavra. Deus sempre não adorar ídolos,
né? Não ser como o mundo, né? Como as coisas do mundo pagão, que leva ao engano, leva a uma alegria passageira, tantas coisas ruins, né? A maldade, o espírito do engano, ele está sobre a terra. Deus me mostrou isso em visão, falando comigo. Olha como está o ser humano e sendo possuído por demônios. Por quê? Porque não obedecem a Deus. Não é porque Deus não venceu, Jesus tinha que vencer a Satanás. Não, Jesus já tinha a vitória. Jesus vence o império da morte que o homem permitiu nas mãos de Satanás. É como a gente diz, a gente tem uma posse e a gente perde aquilo, fica perdido. E vem um posseiro, a gente tem uma posse, um direito, uma escritura, e você perde aquilo, vem alguém que é posseiro, que não é dono daquilo, e acaba assumindo aquilo. Então, assim foi Satanás. Deus não perdeu nada. Deus se entristeceu, pelo contrário, de ter dado tudo na mão do homem, e o homem perdeu. Tanto que Jesus devolve. Jesus está só devolvendo. Jesus dá toda a autoridade, volta a autoridade às mãos do homem, para que o homem tenha domínio sobre todas as coisas, governo sobre todas as coisas. E o inimigo aproveitou isso e usa pessoas, né, para o domínio, para dominar, para governar, para fazer tanta coisa ruim, e que no fim de tudo, ele ainda quer lhe dar uma de bonzinho, dando coisas, mas ele vai roubar aquilo que é de mais precioso, que é a vida, que é a alma do homem, porque a vida, ela não se resume pelo que eu tive visões, por aquilo que Deus falou comigo e pelas escrituras sagradas que Deus me ensinou. Jamais o homem vive só um século. Senão, é por isso que o apóstolo Paulo vai profundo, ele vai na raiz e diz, olha, se nós esperarmos somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ele usa uma palavra forte, né? Para doer na ferida. Se esperarmos só, somos os mais miseráveis. Quer dizer, somos homens miseráveis diante de Deus. Não é miséria de fome, mas miserável de Deus ter dado as profundezas da riqueza, que é a autoridade a todos nós, e nós perdemos, nós jogamos fora. Então, Davi, fazendo uma analogia, Davi, há 600, 700 anos antes de Cristo, ele já entende o rei, quem é o rei? Quem é o rei da glória? Não se esqueça que Davi é ungido e levantado rei. E agora ele está exaltando, sabendo que há um significado de Deus reinar e Deus governar. E o governo de Deus, que estava sobre o homem, foi jogado fora, foi desprezado. E a gente tem um entendimento de Jacó e Esaú. E muitos de nós podem não entender por que Deus permitiu Jacó ser o primogênito, o direito da primogenitura, se Jacó tomou do irmão. Mas se nós olharmos, ele não toma do irmão, ele toma porque nasce nele um sentimento muito grande de querer. Jacó é o exemplo de que a igreja tem que lutar, porque o reino de Deus, ele conquista a força. Então Jacó entendeu isso. Pelo contrário, Deus ali ensina que quem se esforça alcança. Então, quando ele encontra com o Senhor luta com ele, pega a espada. É lógico, né, que só se defende, né, assim, para ver o que ele coisa, e ele persiste, e ele deixa ele cansar. E quando ele não está aguentando mais, ele diz, olha, eu estou indo embora. Ele diz, não, tu não vai embora. Ele mesmo cansado, e ele toca na junção da coxa, né, do nervo da coxa, e o deixa manco, para ver se ele
desistia, né? E às vezes eu me ponho também, a gente enfrenta lutas, abrindo aspas, a gente enfrenta a luta que se deixar desiste. O desânimo vem, né? E por que Deus permitiu? Deus não permitiu nada, o diabo é sagaz, é nós que permitimos. Às vezes o diabo tem coisa que ele cruza o braço e diz para Deus, eu não fiz nada aí não. Entendeu? Porque nós temos que entender isso. Ou Deus é soberano, ou Deus não é soberano. Então Davi teve lutas, teve dificuldade, teve batalhas, teve dificuldade na sua família, dificuldade em tantas coisas. Mas quando eu leio, quando eu digo, meu Deus, puxa, né? A gente ensina filho, ensina aí, começa eles com pensamento tudo contrário. A gente sofreu na vida, sabe os caminhos do sofrimento, sabe os caminhos da restauração. A gente aprendeu, mas não tem conselho que se dá a um filho. Eles fingem que ouve, entra aqui e sai aqui. Mas essa é a verdade. Nós estamos vivendo uma geração que eu falo muito, mas assim, eu aprendi muito com minha mãe. Minha mãe falava, eu baixava a orelha, na hora. Ela falava, eu ficava quieto, eu me lembro. Eu sempre fui falante, mas quando ela falava, chamava a atenção, e depois eu ficava pensando, ela falou para mim não ir. Eu ficava com medo. Eu falava, não, se ela falou para não ir, alguma coisa vai acontecer. Eu ficava pensando assim, sério mesmo, até mais velho um pouco. Ela dizia, olha, não faz isso não. Aí eu falava, vai dar errado. Entendeu? Porque é conselho. Eu não estou falando de quem fala muito, quem não ouve. É assim, conselho que não se ouve. A geração de hoje, ela tem a gente com os bigodes brancos como um boneco, sabe? Ninguém quer pastor, ninguém quer um conselho de pastor, né? Ninguém quer, não é ninguém, né? Tem alguns que querem, estão aí casadinhos, estão aí com a vida abençoada. Os que ouvem, Deus abençoou, mas os que não querem, eles têm uma prosperidade que é momentânea, eles têm uma prosperidade que é perigosa e que o restante está em trevas. E isso que não se dá ouvido. Aí, Davi não, ele entende que Deus tem que ser total. Então ele diz assim, ele se retira de rei, ele desce ao patamar humano e diz, olha, o rei da glória é ele. O rei dos reis. Ele que tem autoridade, ele é soberano sobre a nossa vida. Ele tem autoridade sobre tudo. Ele fundou os mares, ele está dizendo, ele domina tudo. Então, quando os discípulos veem aquela situação, Jesus estando, não estava 100% com ele. Jesus não estava. Jesus estava ali, mas neles não. Porque se estivesse, eles levantavam a mão e diziam, no nome de Jesus, no nome daquele que está deitado ali, vento, para, tempestade, para, ventania. Mar, aquieta-te. É no nome dele, no nome de Jesus que eu estou mandando. Ia parar. Não precisava de Jesus se levantar e abrir a boca. E isso faltava. E Jesus se levanta, olha para eles, em vez de Jesus dizer, estão morrendo, que perigo. Não, Jesus não fala nada, ele diz assim, não importa. Eles ainda chamam a atenção de Jesus, né? Não importa que a gente morra, não. Eles estão reclamando. Não importa que a gente morra, ele diz, vocês são de pequena fé, porque falta fé. Não é fácil viver o problema, eu sei. Às vezes eu tenho experiência de muitos problemas, muitos, não poucos, espirituais e materiais. Mas quando a gente fala de algumas coisas espirituais, para um jovem não se arrebentar, é a mesma coisa que falar como se fosse um boneco nos dias de hoje. Você fala, é a mesma coisa que se fosse ruim. Se você falar, então faz o que você acha melhor. A gente tem só que pregar a palavra, vai para o céu quem quer. Não é? Para que eu vou me preocupar com isso? Eu não tenho que me preocupar agora. Sei o que eu vivi e sei o que eu vi. E o que Deus me mostrou até os mortos, como fica. As almas dos mortos. Eu tenho experiência também. Por mais dificuldade que eu tenho, para o ser humano, com o normal, como todos, mas tem essa experiência. Elias tinha
E era homem como nós, diz a Escritura, com os mesmos sentimentos. Mas quando a gente aconselha, né? Eu peguei um exemplo de uma mãe, a filha é normal. Eu estou dando exemplo, tá? Filha é normal. E ela disse assim, alguma coisa está errada com ela. O senhor ora, eu falei assim, esse caso aí é só jejum e oração. Porque esses casos é só jejum e oração. Parece que a pessoa está bem, está deitando do teu lado, está na tua casa, mas tem algo dentro. E para botar para fora, Jesus tem que entrar, não adianta. Jesus tem que entrar 100%, não adianta Jesus entrar pela metade. É isso que nós temos que aprender. Esse é o pão diário de hoje. Ou Jesus está 100% ou não está. E a gente vai levando em banho-maria Jesus. Então Jesus olha para eles, Jesus dá uma chamada ralhando, né? Olha para eles e diz assim, homens de pequena fé. E eles ficaram olhando para Jesus. Jesus, vocês não têm fé nenhuma. Andaram comigo. Eu estou aqui com vocês. Então Jesus, abrindo parênteses, Jesus está aqui conosco. Se ele está, nós temos que confiar que o barco não vai virar, não vai afundar, não vai destruir, ainda que haja lutas. Se eu olhar os problemas que eu tenho e que me aconteceram, principalmente, para mim olhar, eu não serviria o Senhor. Eu não estaria na igreja. Eu não me entregaria totalmente, não. Porque foi doído, foi doído. Parecia que não ia, parecia que a onda, falei, essa onda é de 30 metros, não dá para nadar contra ela. Ela vai virar o navio. Não tem jeito, é uma onda muito alta, não tem braço, não tem coisa. Mas tem alguém que tem autoridade, que é Jesus Cristo. Ele entra na vida da gente, a coisa acontece, a gente ora, declara, chora, esperneia, Deus gosta disso, mas a autoridade foi dada a nós. Jesus não tinha que vencer nada, Jesus venceu por nós. A vitória é nossa. Jesus Cristo foi ao inferno e venceu por nós, não porque ele queria ser santo, buscar lá no inferno para ser santo, buscar no homem para ser santo, o homem orar para ele ser santo, o homem jejuar para ele ser santo. É nisso que nós erramos como igreja. Nisso que nós erramos. Achamos que o jejum santifica a Deus, santifica a nossa vida, é para a nossa vida, é para a vida espiritual. A material vai acrescentar, buscando isso, vamos ter o acrescentar das coisas que nos são necessidade. Então, Davi, ele entende isso, ele disse que vai entrar o Rei da Glória, que ele está dizendo, deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus marchar e caminhar, ele é o rei, ele é o general, ele que vence as batalhas, sozinhos nós não vencemos. Ele levanta do barco, fazendo analogia para encerrar, eu não vou te prender muito, estou um pouco rouco, perdão. Ele levanta do barco, dá aquela bronca neles, diz, olha, você já pensou se Jesus virasse para mim, cara a cara, olho no olho, e disse assim, homem de pouca fé. Ele já me chamou a atenção muitas vezes, e tem chamado, a gente enfraquece, a gente sente dor, a gente, sabe, não é que a gente vai ser infalível, não tem ninguém, até esses dias a pastora Simone na sexta pregou, não tem ninguém com S no peito, e é verdade, não tem mulher e homem com S no peito, sou o super-homem, eu tenho a fórmula da criptonita, nós não temos fórmula, a fórmula é Jesus, o poder é Jesus, a autoridade de só Ele pode mudar a situação. Então, Jesus olha para o mar e diz, mar, acalma-te. Recolheu o mar. Os discípulos, eu queria estar lá para ver. É como levar um beliscão, né? O vento, aquela ventania jogando o barco para lá, o barco para cá, e as ondas já estavam bravas, agora acalmou. O vento, aquela ventania, vento aquieta. E o vento, aquela calmaria. Não é que a coisa, quem é ele? Que até os ventos lhe obedecem. Então houve espanto,
até o mar e os ventos lhe obedecem. Mas é o Criador. Jesus estava apenas mostrando para ele, olha, quem falta vencer é vocês. Então eu entendi em Cristo que quem tem que vencer sou eu, que Jesus foi à cruz e ao inferno por mim, para eu vencer, não para ele vencer. Ele já tinha a glória, ele só se restaurou dela novamente porque ele teve que ficar 100% homem para lutar por mim. Essa parte ele já fez. Agora a autoridade está no nome dele, o rei tem que reinar. Um rei só é rei se reinar. Então, reine na tua vida, reine na tua vida espiritual. A material, ela é passageira, mas Deus vai te acrescentar. Mas a espiritual que nós temos que lutar não é fácil, mas temos que lutar. Senhor, eu estou aqui, mas a autoridade não é contra o Senhor, é contra o diabo. Às vezes nós lutamos contra nós. Contra nós. Às vezes a gente vê pessoas que elas te amam quando você tem, quando você está bem. Observa a pessoa que vai na tua casa quando você está doente. Observa a pessoa que te liga e diz assim, quantos liga e diz assim, e aí, apóstolo, a pessoa está bem? Alguns fazem. E aí, irmã, você está bem? Você passou bem? Né? Do outro dia um irmão falou uma coisa de uma irmã que estava com câncer e ela está curada. Aí a igreja entrou em oração. Mas eu não sabia que um irmão pegou a esposa, foi na casa deles e disse assim, eu vou fazer 3 semanas de campanha na sua casa. Eu vou vir tal dia, toda semana, eu vou estar fazendo oração aqui. É um pastor. Eu fiquei tão contente com aquilo. Eu falei, nossa, que ele é quieto, no canto dele, não falou nada, mas ele foi lá socorrer a irmã. Isso é amor. A igreja tem que ter amor, não é quando precisa disso, não. Você não pode ser membro da igreja porque você é um dizimista, não. Você é um dizimista porque você ama Deus e você tem o amor da igreja junto. Mas uma vez eu perguntei para o irmão, ele falou assim, apóstolo, o senhor não me procura, o senhor não me procurou esses tempos, o senhor não tem, sabe, ninguém, os irmãos, ninguém está me procurando. Eu falei assim, olha, o irmão morreu. E comecei assim, o irmão fulano sabe que morreu? Hã? Irmão morreu? Eu falei, morreu. Descansou do Senhor, né? O outro teve enfermo, a irmã teve com câncer, eu tive doente. Coisa, apóstolo, o senhor teve doente? Eu não sabia. Irmão, Jesus Cristo é tremendo, ele ensina a gente, né? O amor, o verdadeiro amor está junto na luta. O verdadeiro amor agarra. Vamos, irmão. Vamos com força. Agarra aqui no meu braço. Faz uma corrente, porque Jesus está junto. Jesus está dentro do mar, o Rei da Glória. Então, um ponto só, eu ministrei hoje o pão diário. O outro ponto é o Rei da Glória vir. Só que Davi está falando antes. 600, 700, 600 e poucos anos antes dele vir. Ele veio. Vou fechar aqui, irmão. Jesus já veio. O Rei da Glória veio. Pisou com seus pés na terra. Foi e venceu por nós. Sabia que eu era fraco e que eu não ia conseguir sozinho. Sabia que eu precisava do socorro dele, senão o inimigo ia me destruir. Senão o inimigo ia matar. Hoje aconteceu lutas, mas estamos de pé. E quem está de pé é porque Deus está. A tempestade veio, a casa não caiu. Não caiu. Sabe por que não caiu? A morte não levou a gente. A tempestade não derrubou a casa. Nós ficamos firmes no meio da tempestade, das lutas. E estamos aí para contar a história. Quando, de outro dia, eu falei com o irmão que não via há muito tempo. Disse, apóstolo, pastor, quanto tempo? Eu que liguei, né? E disse, quanto tempo, irmão? Aí ele falou assim, quanto tempo, irmão? Puxa, nós orávamos juntos, nós
jejuávamos juntos, nós nos encontramos, né? E aí eu falei para ele, irmão, o tempo passa, né? As coisas passam, eu estou ficando velho, bigode branco, só que ele também está com os cabelos começando a ficar brancos. E ele disse, puxa vida, nós vimos tanta glória de Deus juntos, né? Ele falou, quanto tempo? Eu falei, pois é, irmão, nós, sabe por que eu e você estamos hoje aqui, juntos, falando um com o outro? Irmão, ele falou assim, hã? Eu falei, é porque Deus nos manteve de pé. Ele falou, verdade, Deus nos deu vida. Jesus venceu por nós. Quantos deles estão aí? Descansaram, uns podem ter descansado em Cristo, eu creio. Mas nós estamos aqui ainda se arrastando, rouco, perna fraca, coluna doendo, o outro, aí até o irmão falou, a esposa é usada, disse, puxa, ela está mal, ora por ela, apóstolo, não está bem de saúde. Falei, irmão, é assim, até Jacó, Isaac, vamos orar, Jesus pode curar para glorificar o nome dele e pode também nos tratar, porque Deus sabe que se eu tivesse tudo como eu queria, força como eu queria, Deus poderia não ser o Rei da Glória na minha vida. Ele está dentro do barco hoje, pão diário. O Rei da Glória entrou, mas para nós vencermos, a vitória está em nós, em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, de fé em fé, vencendo bem Jesus. Né? Quando estou fraco é que eu sou forte. Olha o que ele fala. Por quê? Porque quando ele olha para Cristo, ele diz, eu estou forte, vou vencer. Então vamos vencer em nome de Jesus. Prosseguindo, deixando as coisas para trás pica e correndo para uma coroa incorruptível. Porque Jesus, o Rei da Glória, se Davi tivesse hoje no nosso tempo, ele diz, o Rei da Glória vai voltar. Ele não vai falar que ia vir, porque o Rei da Glória ainda não tinha vindo. Veio 600 anos depois, mas 2000 anos antes, agora, hoje, aqui no meu lugar, Davi dizia, o Rei da Glória está voltando. Prepara a tua casa, o Rei da Glória está voltando. Amém? Oremos, amados, em nome de Jesus. Que esse Salmo 24 você possa ler e Deus possa te revelar mais. Senhor, Tu és o Rei da Glória, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus que anda com teu povo de geração em geração, que venceu por nós para que nós tivéssemos a vitória já é nossa, somos livres do cativeiro, livres, Senhor, do mal. Nós glorificamos o teu santo nome, Senhor, crendo agora, estende as tuas mãos naquele que receber essa oração, os que estiverem agora intercedendo, igual como colunas de oração, intercedendo pelas suas casas. Senhor, a vitória nossa é no teu nome, Jesus, teu nome, teu sangue, Senhor, é o teu sangue que é poderoso, que comprou nossas vidas e que nos deu autoridade, vencendo por nós, para que nós tivéssemos essa autoridade. No nome de Jesus, eu declaro tempestade, aquieta, mar, acalma-te, haja bonança no meio do povo, haja vitória no meio do povo, haja cura no meio do povo, haja restauração no meio do povo. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que todo espírito imundo, todo mal, todo espírito do vício saia, no nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser um profeta declarando a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, tudo posso naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Que você vença, que você tenha vitórias, que seja uma semana de bênção. Hoje, o primeiro dia de trabalho, o segundo dia da semana, que você vença essa semana, dando testemunhos de vitória, havendo cura, libertação e providência de Deus, né? E renovo de Deus na tua vida. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que você ore pela missão evangélica Porta para o Céu, pela minha vida, para que tenha intrepidez da palavra, pelos pregadores da missão, que Deus nos use, que Deus alcance o seu coração, que Deus use esses novos, essa juventude se levanta como pastores, forte, que deixe o mundo, mas que olhem para o Evangelho, para a graça e a autoridade do Senhor. Deus te abençoe. Se você quer aceitar Jesus, quem sabe você ouviu essa mensagem, dobre os teus joelhos,
Levante a mão aos céus e declare com a tua boca para fora. Declare ao mundo, dizendo: Jesus Cristo, perdoa os meus pecados. Eu te aceito como único salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. E busque a igreja. Missão Evangélica Porta para o Céu. Paulo Barbosa, Petrópolis, Rio de Janeiro. Colibri, Rua dos Colibris, Vila Irosa. Avenida Antonella da Messina, Vila Zildo. Rua Murilo Furtado, 849, Parque Vitória, Tucuruvi. Esteja conosco. Face está aí, todos os dias, todas as manhãs. É raro quando eu não posso, que é um propósito, às 10 horas, fazendo oração por ti. E na segunda-feira tem, às 20 horas, com o Bispo Edson, pastora Simone. Na quarta-feira, Mulheres na Roça, ser tu um profeta. Não é para você sair vendo a cor, adivinhando cor de roupa, não é ser um profeta da palavra de Deus. Declarar contra Satanás e ele cair por terra, porque o Rei da Glória já venceu por nós. Deus te abençoe e estaremos todas as manhãs, 10 horas, todas as manhãs de 8 às 9, presencial na igreja, com oração pela tua vida. Deus te abençoe, fique na paz. Hoje às 20 horas eu te espero com o Bispo Edson, pastora Simone, em nome de Jesus. A paz.